A ideia é falar um pouquinho do funcionamento do serviço e depois falar um pouquinho do projeto que é meu doutorado. A apresentação está bastante extensa, vou tentar falar o mais sucintamente possível e depois a gente tira as dúvidas ou discute alguns pontos que vocês quiserem, tá? Primeiro eu queria contar para vocês um pouquinho o histórico, até para vocês entenderem como está o funcionamento atual. Acho que é importante resgatar um pouco da fundação do ambulatório. A gente teve o prazer, né, de conviver com um professor que era uma referência na área de autismo, que muitos aqui conviveram, né, ele ficou muitos anos aqui no Mackenzie, que foi o professor Marcos Mercadante. Ele que fundou o Ambulatório de Cognição Social lá na Unifesp em 2007, junto com a professora Ceissa, Maria Conceição, quando havia uma unidade de psiquiatria da infância, vários ambulatórios específicos, e ele fundou o de autismo, né? Era um ambulatório bem pequenininho, que funcionava só no período da manhã, uma equipe bem enxuta, e a gente acabava, como residente, avaliando os casos bem esmiuçados, né, didaticamente, e era um ambulatório que funcionava de uma forma bem detalhada, mas muito enxuto. O ambulatório foi crescendo, a gente foi conseguindo, né, outras pessoas, mas em 2011 a gente perdeu, né, essa referência, esse fundador do ambulatório, e a equipe ficou órfã. E foi nesse momento que eu assumi a coordenação do serviço, um pouquinho antes dele falecer. E foi um período muito difícil, né? A equipe toda vivenciou um luto muito complicado. Algumas pessoas saíram e outras se aproximaram com o intuito de nos ajudar a fazer o serviço que ele montou sobreviver, né? Então, foi um momento em que o professor Jair Mari, que é o titular lá da Unifesp, a professora Cristiane Silvestre, que vocês conhecem, é do setor de psiquiatria social, ela foi, né, nos ajudar lá no ambulatório. A Rosane Loenthal, que é uma coordenadora do Serviço de Autismo da Santa Casa, que ainda não estava lá. Então, foi um momento aí delicado em que a gente fundou ali uma outra formação de equipe e até de projetos de pesquisa e de linha de trabalho, né? O Marcos tinha uma linha muito biológica, ele gostava de estudar a mitocôndria, né? E eu tinha uma linha um pouco mais voltada para a saúde pública, né? Então acabou que ficou no ambulatório quem acabou se identificando mais com essa linha. A gente foi ampliando o serviço. Em 2012, a gente submeteu um projeto para a FAPESP, um edital da Maria Cecília Souto Vidigal, e ganhamos esse projeto. E é um projeto que foi multicêntrico, em parceria com o Mackenzie, né? O DESF faz parte, a ELO fez parte, e a USP. Então, foi um projeto que também nos aproximou de outras universidades, também nos deu mais força e também ampliou um pouco mais a equipe. A professora Sheila Caetano, uma psiquiatra infantil que era da USP, foi para a UPA, começou a fazer parte ali do serviço para ajudar nas pesquisas nesse momento. E em 2014 a gente executou esse projeto, escrevemos alguns materiais para a família, foi um ano bastante produtivo, mas no final desse ano começaram algumas divergências entre as professoras da infantil dessa unidade. Elas acabaram pensando que fosse melhor terminar esses ambulatórios de especialidade para fazer pesquisa e queriam que todos os ambulatórios virassem ambulatórios gerais. E nós, um serviço muito especializado em autismo, não queríamos voltar a atender pacientes com outras etiologias, outras patologias. E foi aí que a gente rompeu, e hoje o ambulatório é um ambulatório independente da UPA, é um ambulatório que faz parte da psiquiatria social e da neurociência, dessas duas disciplinas lá na universidade. E, já que mudamos, vamos ampliar, e aí resolvemos passar o ambulatório para segunda-feira o dia todo, das 8 às 18, porque era humanamente impossível dar conta de assistência, pesquisa e ensino em um período, né? E aí foi mais ou menos o esquema que está hoje, tá? Então, esse é o professor Jair Mari, eu, a Gratiele, que é uma psiquiatra infantil, que é meu braço direito, e a professora Cristiane, que é a coordenadora de pesquisa. Como todo serviço universitário, a gente tenta contemplar essas três esferas, né? Pesquisa, assistência minimamente do que a gente consegue fazer, e ensino, porque a gente tem os residentes da psiquiatria infantil que passam conosco, e algumas neuropsicólogas que fazem formação, as fonos. Então, a gente acabou dividindo os períodos, né? É difícil separar completamente, mas de manhã, que tem uma equipe fixa mais especializada, a gente acaba direcionando mais os nossos esforços para a parte de ensino e de pesquisa, e à tarde é o grosso da assistência e de ensino também, tá? A gente tem aí das 8 às 10 triagem, detalhamento de casos novos, a nossa reunião das 10 ao meio-dia, e depois, meio-dia a 1, reunião de pesquisa. E à tarde, ao contrário, a reunião é antes, depois os atendimentos.
que a gente tem da parte de ensino? A gente tem agora 5 vagas de psiquiatria da infância. Na minha época eram só 2 residentes que passavam. A gente começou a oferecer, desde o ano passado, vagas para eletivo dos R3, lá da Unifesp. E tivemos uma alta procura, 5 residentes passaram com a gente no ano passado. Esse ano são 3. Neuropsicólogas, que fazem uma especialização em autismo. Pós-graduandas da Fono, que acabam passando no ambulatório, e mais assim, graduandos que querem conhecer autismo, residentes de psiquiatria de outros lugares, que fazem estágios de 1 mês. E também a gente dá aula de autismo para o 3º ano da graduação. E tem ali vários projetos de mestrado e doutorado com dados do ambulatório. Assistência, né? Estava até conversando com as meninas já antes de começar. Esse é o grande nó, né? Acho que de toda a rede para esse perfil de paciente. Nós, como serviço terciário, né? A gente, muitas vezes, o que a gente consegue fazer é uma boa avaliação clínica, né? E um relatório diagnóstico com os encaminhamentos. E esses encaminhamentos é onde a coisa, né, dá um nó e a gente não consegue ir muito além disso. A gente acaba levantando uma demanda e muitas vezes não tem para onde direcionar esses pacientes. Mas a gente acaba fazendo uma avaliação multiprofissional, né, com psiquiatra, fono, neuropsicologia. E a gente começou a fazer alguns projetos de intervenção, ou baseado, né, em nossos interesses de pesquisa, e aí acaba oferecendo, né, como um suporte a mais para as famílias, ou de ensino para os residentes. Então, quando eu era residente, tinha lá aula teórica de terapia comportamental, a aba, e eu, entendi, mas na prática a gente não conseguia ter concretamente o que isso significava para o paciente, ou como era esse atendimento, né? PECs era uma coisa também. Ah, tá, né, figurinha, mas como é que se ensina o paciente, né? Então eu, né, nessa tentativa de aproximá-los um pouco mais das áreas multiprofissionais, a gente tentou na grade dele com que eles passem em rodízios com essas profissionais. Então tem lá atendimentos individualizados em aba e os residentes ficam junto com as psicólogas por 2 meses, vendo o que é instalar ou diminuir algum comportamento disruptivo, né? Então a gente pensa em dar essa assistência, mas sempre tem um interesse por trás, né? Assistência por assistência é muito difícil de dar conta, uma vez por semana, com uma equipe de 42 pessoas, sendo 3 contratadas, o resto todo mundo voluntário, e que a gente também não tem como cobrar que eles estejam lá o tempo inteiro, né? A gente tem esses desafios ali com a equipe. Então, chega um caso novo, faz a triagem, o próprio residente faz a triagem, passa todo um protocolo de anamnese, fatores de risco, algumas escalas, né, como a SQ, MCHAT, ABC, pedimos exames complementares e eles passam por uma avaliação neuropsicológica bem detalhada, né, em que eles fazem a Vineland, a OERA, que é um instrumento de rastreamento que acho que vocês já devem conhecer, com a fono, depois a gente discute o caso, faz um relatório e dá devolutiva para a família. A equipe de neuropsicologia é uma equipe que sempre fez parte do serviço desde os seus primórdios, assim, desde acho que a primeira reunião, o Marcos chamou uma neuropsicóloga, né, que era antes, as coordenadoras do grupo eram neuropsicólogos, até eu assumir. Então, foi uma coisa que, aos trancos e barrancos, a gente nunca deixou morrer e que sempre teve uma equipe. Hoje as meninas são super dedicadas. E o Marcos falava muito, né? Dar diagnóstico de autismo é muito simples, né? O difícil é entender os pormenores de cada paciente, né? Esse detalhamento cognitivo, do funcionamento, das potencialidades. E acho que a neuro tem um papel muito importante nisso. Tem protocolos diferentes, é lógico, dependendo da faixa etária e do perfil de funcionamento desses pacientes. Então, para pacientes verbais, elas acabam aplicando a Vineland e fazendo escalas de inteligência dependendo da faixa etária, VISC, VAIS, VASI, Baby VISC. O NEPSI, né, uma bateria de cognição social bastante ampliada, o subteste de arranjo de figuras e outros testes aí de cognição social. Quando o paciente é verbal, autofuncionamento, elas fazem todo um protocolo bem extenso. Agora, quando são pacientes graves, não verbais, né, vocês sabem que é muito mais limitada essa avaliação quantitativa. Então, elas acabam fazendo a Vineland, o OERA, e a gente tem uma medida de inteligência não verbal, que é o som, né, que vocês devem conhecer também, que nos ajudou muito depois que surgiu, né, esse instrumento, porque antes era só uma avaliação qualitativa, minimamente estruturada, mas puramente qualitativa, né. Depois elas corrigem, discutem, a gente discute junto com a equipe, e os residentes acompanham essa aplicação da neuropsicologia, que também era uma coisa muito abstrata para mim, né? Aplicou tal instrumento, como é? O que elas perguntam? Como é que elas fazem? Então o residente pega um caso novo, ele percorre todas essas avaliações junto com a equipe, a fono, a neuropsicóloga.
A fono, a gente tem uma parceria muito importante com a equipe, né, dos professores de fonoaudiologia da Unifesp, a Jaci Perissinotto, a Ana Karina, e aí algumas pós-graduandas dela que fazem parte da nossa equipe, as duas Alines e a Karine, que é uma mestranda, e à tarde agora a gente vai ter uma outra fono que vai participar da supervisão. Esse é o protocolo da fono, né, que também varia muito dependendo, né, do perfil do paciente, da idade do paciente. Elas acabam fazendo 2 atendimentos iniciais desse protocolo. O resto elas fazem depois no serviço delas. Terminam lá. A gente tem 2 terapeutas ocupacionais, uma mais especializada em AVDs, que por um tempo fez um grupo de mães orientando AVDs, que foi bem bacana. A Dinara, que tem uma formação mais em integração sensorial. E tem uma nutricionista agora especializada em seletividade alimentar, que também vai fazer um grupo com mães, né, para poder orientar essa questão da seletividade. Uma parceria fundamental que a gente tem na formação desses residentes, que muitas vezes vão voltar, né, para sua região, tem muitos residentes que são de outros estados, e a gente faz questão de plantar essa sementinha do que esses pacientes precisam, mesmo que não tenha onde eles vão voltar, que eles lutem para ter, né? E acho que a análise aplicada entra muito nisso. A Leila, né, é uma das sócias da Gradual, e tem toda uma equipe de pessoas formadas em abas que dão a supervisão para os residentes presencial durante os atendimentos da tarde, supervisionam esse caso didático, 2 que a gente atende, né, por 8 semanas, e elas fazem também um grupo, que é esse grupo de capacitação de pais para manejo de comportamento disruptivo. Então, tem uma vez por semestre, de 12 encontros, em que a gente seleciona lá famílias que estão com essa problemática e ensina para a família, né, o que é a aba, o que é uma análise funcional, como é que maneja certos comportamentos disruptivos, faz painel de rotina, confecciona junto com as mães pistas visuais. É um grupo bem bacana e também é uma iniciativa multicêntrica. Tem um serviço semelhante que acontece paralelamente no HC, no Proteia. Aqui é umas fotinhos delas dando essa aula. Então, o detalhamento, né, mais desses procedimentos. Fora isso, eu acho que é o nosso forte atualmente é poder dar suporte para essas famílias, né? Porque é isso, a gente levanta essa demanda, não tem para onde mandar, elas ficam buscando os encaminhamentos na rede e ficando muito angustiadas. Então tem toda uma equipe especializada em acolher um pouco essa família assim que recebe o diagnóstico e falar, vem cá, onde você mora, vamos ver na sua região o que tem de serviço. Muitas vezes tem pouca coisa, né, de qualidade, mas elas tentam minimamente dar esse direcionamento, informar dos direitos que essas famílias têm, né, porque eu acho que é uma parte que muitas vezes acaba auxiliando um pouco, e dando essas orientações para a família. E o ano passado a gente montou um grupo terapêutico para as mães. É um grupo de, né, terapia familiar, em que uma assistente social que tem especialização nisso e um psiquiatra infantil estão atendendo um grupo de mães. E está sendo muito interessante, elas estão, né, melhorando bastante da sobrecarga que elas têm. Mas é um grupo inicial, aí a gente vai replicar outros, porque é um período longo, 6 meses, né? A mãe tem que dar conta de uma série de demandas, muitas vezes não consegue aderir pelas demandas extras, né? Elas sempre se colocam, né, em segundo plano. E a gente tem uma psiquiatra de adulto, agora atendendo as mães ou o pai que precisa de atendimento psiquiátrico, porque era uma grande dificuldade. A mãe está deprimida, está super ansiosa, por isso que não vai atrás das coisas, e não tem para onde mandar. Ela não vai na UBS achar o psiquiatra lá, né? Então a gente já acaba atendendo lá mesmo. A gente tem uma consultora de marketing que dá aí uma ajuda, que a gente está tentando montar a página no Face, né, uma página na internet. E a gente tem um auxiliar administrativo, que é um paciente meu do consultório, um Asperger, que está há anos tentando entrar no mercado de trabalho, não consegue. Falei, não, vamos lá, ser voluntário no ambulatório, ajudar a gente. E ele vai toda tarde, encara isso como o serviço dele, o trabalho dele, apesar de todas as dificuldades, é alguém que está lá inserido minimamente, né? Outra coisa que é um orgulho assim da gente ter, que a gente quer tentar potencializar um pouco mais, é o grupo de bebês. Então, à tarde, a gente tem uma equipe especializada em avaliar e acompanhar irmãos de pacientes com autismo, que é um grupo de risco, né, para desenvolver sintomas, não só de autismo, mas de outros comorbidades, e a gente acaba fazendo um acompanhamento desses bebês dos 6 aos 36 meses. Tem uma neuroinfantil, 2 psicólogas, a Dinara, que é a TO, também ajuda a avaliar a parte sensorial.
Então, a gente acaba seguindo esses pacientes, avaliando fatores de risco, padrão de sono, de apetite, tem uma série de instrumentos que são mensurados a cada visita. E a gente está querendo dar um impulso maior em relação a esse grupo na parte de pesquisa. A gente começou esse grupo ano passado. No comecinho do ano passado, a gente já avaliou 16 bebês, muitos deles, aí, como vocês podem ver, né, com diagnóstico posterior de TEA fechado, ou no momento que chega, né, um pouquinho mais velho, já tem sintomas suficientes, ou outros atrasos sociocomunicativos. Entrando um pouquinho na parte de pesquisa, a gente tem esse, né, projeto que foi o maior, que a gente tem um banco de dados, que a gente está tentando sentar para analisar e produzir. E eu vou falar um pouquinho rapidamente dos outros projetos. Tem um que é uma parceria com a Autism Speaks, que foi um questionário online que a gente aplicou, tanto no Brasil e mais outros 5 países da América Latina e Central, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguai e República Dominicana, em que a gente tentava investigar qual foi o percurso dessa família até ter o diagnóstico, quais foram as principais barreiras ao acesso ao tratamento, se essa família sofre preconceito, estigma, tem uma série aí, né, de nuances nesse questionário. E a gente conseguiu 1.200 questionários no Brasil, e mais 1.000 fora do Brasil, né, num total de quase 2.500 questionários. Então, é um projeto que, né, vai provavelmente também levantar características epidemiológicas importantes. Amanhã defende o doutorado a Sabrina, que também esteve, né, no grupo de vocês. Ela vai defender amanhã o doutorado dela, que foi mais ou menos nessa linha também, só que ela foi nos CAPs infantis de São Paulo, 5, fazer questionários diretamente daí com as mães, perguntando esse percurso do diagnóstico, dos sintomas e tal. Tem uma parceria com a OMS para poder validar os critérios da CID-11 para autismo e deficiência intelectual. E a validação do instrumento do OERA, que é um instrumento de rastreamento diagnóstico, e que está para ser aí publicado, foi, né, publicado esse mês, submetido, né, para validação. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa do funcionamento ou a gente deixa para o final? Acho que é melhor do final, né? Que eu vou falar um pouquinho agora do estudo em si. Então, esse foi um projeto que, na verdade, as motivações para que ele acontecesse, né, para que a gente começasse a pensar nele, foi um pouco da minha vivência na rede pública como psiquiatra de CAPS infantil, né? A gente sai da residência para trabalhar em CAPS. E chegava lá um monte de criancinha autista, muito pequenininha, recebendo intervenções totalmente, né, sem pé nem cabeça. Então, grupinhos de crianças muito pequenas, com atendimentos muito pouco apropriados. E a gente tentando, né, no CAPS, mudar isso, convencer os profissionais que não era bem assim, que eles tinham que se instrumentalizar. Eu coordenei um CAPS infantil, que foi o CAPS da Vila Maria, e tentei levar para lá toda a tecnologia que eu havia aprendido na residência. E lá as coisas funcionaram por um tempo que eu fiquei, depois que eu saí as coisas morreram, e eu participei de muitos fóruns de pessoas que trabalhavam em CAPS, e teve uma grande resistência a aceitar, né, terapia comportamental no CAPS, PECs no CAPS. E eu cheguei à conclusão que não dava para ficar nesse embate com os profissionais da rede, que era muito complicado eles mudarem, né, a cabeça nesse sentido, e que a gente tinha que ir diretamente para as famílias. As famílias, sim, né, tendo algo em mãos, com certeza iriam aplicar se isso fizesse sentido e melhoraria o funcionamento da criança. Então, por essa escassez, né, de tratamento e dificuldade da rede, a gente pensou em montar um protocolo de tratamento por videomodelação. Então, através de vídeos para ensinar contato visual e atenção compartilhada em crianças pequenininhas através das mães, dos cuidadores. Por que contato visual e atenção compartilhada, né? Porque é a base aí de várias outras habilidades sociais. Então, não sei quanto as pessoas estão familiarizadas aqui, mas a videomodelação é um procedimento de ensino que consiste a pessoa assistir, né, um ensino de um procedimento no vídeo e replicar aquele comportamento. Requer menos tempo do que, né, ao vivo. Num país como o nosso, enorme, né, onde as regiões são mais carentes do que a nossa, parece fazer sentido. Uma vez montado isso, dando certo, a replicação pode, né, atingir uma escala muito grande. E a gente pensou que fosse um primeiro passo para talvez desenvolver todo um modelo de tratamento do que fosse possível nessa linha.
Então, o objetivo geral desse projeto era testar a eficácia desse modelo. Não adianta a gente falar, nossa, é ótimo, maravilhoso, sem a gente provar se isso funciona, né? Então, o objetivo era testar essa eficácia desse modelo. E o secundário, desenvolver material para a rede pública gratuitamente, acesso, né, completamente livre, para pais e profissionais usarem. Avaliar o impacto disso na carga familiar, na sobrecarga das famílias, e investigar também biomarcadores de resposta à intervenção. Então, provavelmente, não são todas as crianças que vão se beneficiar desse procedimento através das mães, né? O que nessas crianças poderia dificultar essa resposta ou favorecer essa resposta. Então, a gente achou que era um projeto relevante, né, para produzir um material de qualidade por uma equipe especializada que chegasse em vários locais do país. Então, escrevemos um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, Unifesp, Mackenzie e USP. A gente selecionou, né, uma série de crianças e ficamos com 66 crianças que foram randomizadas em 2 grupos. O grupo intervenção, com 34 participantes, e um grupo controle, de 32 participantes. Nesse grupo controle, a gente ficou fazendo um segmento telefônico, dando minimamente, né, um suporte, mas eles não tiveram acesso nenhum ao material, só no final do projeto que eles receberam todo o material depois para assistir em casa. Quais eram os critérios de inclusão? Crianças com TEA, né, por uma equipe especializada, e a gente aplicou a escala ADI diagnóstica. A idade de 3 a 7 anos e 11 meses. O QI de 50 a 70. Isso foi uma grande briga no comitê gestor, porque para a gente provar que algo funciona é mais fácil provar em crianças de melhor funcionamento. Mas eu bati o pé que essas eram as mais graves, as que precisavam mais, as que estavam aí na rede, né? Então, que se a gente conseguisse provar nessas, com certeza as outras, né, devem ser beneficiadas também. E pais com pelo menos 8 anos de escolaridade, porque é eles que iam ser instrumentalizados. Se eles não entendessem minimamente os procedimentos, também não ia atrapalhar um pouco a qualidade. Critérios de exclusão: síndromes genéticas identificadas, como Down, X-frágil, síndrome de Rett, epilepsia não controlada com crises no último ano, crianças que tivessem a aba acima de 10 horas na rede, nenhuma preencheu esse critério de exclusão, né? Vocês imaginam que é uma coisa complicada, e pais com diagnóstico de autismo, também pelas próprias limitações. Esse projeto contou com 4 fases. A primeira delas foi um desespero, né, de conseguir pacientes nesse perfil que pudessem participar da pesquisa. Então, foi um esforço aí, né, muito grande de todas as equipes dos 3 centros. A gente fez várias triagens para poder chegar nesse N de 66. Nessa triagem, a gente aplicava Vineland e o som, para ver o QI, né, e minimamente o paciente já tinha que ter diagnóstico de algum centro. A segunda fase foram vários finais de semana de mutirões de avaliação inicial, com vários instrumentos que eu vou mostrar para vocês, em que a família passava lá 5, 6 horas sendo torturada, né? E a criança avaliada, a família avaliada, para poder ter a coleta inicial. Depois disso, os grupos foram randomizados e começou o treino em si, que durou 22 semanas, 2 horas em cada centro, né, semanalmente. E depois de um mês que acabou o treinamento, a gente replicou todas essas escalas, toda essa avaliação, para poder avaliar os resultados. Esse foi o mini protocolo que a gente fez, né? Era um protocolo bastante extenso, então com uma anamnese detalhada, um questionário de uso de serviço, Vineland, som, escala IBC, CBCL, OER, ADI, SNAP, essa escala que mede sintomas de TDAH em pais, Zarit, a CAP, Hamilton, e a gente desenvolveu alguns paradigmas específicos no eye tracking, para poder ver se, né, uma medida biológica aí do olhar mudava com o passar, né, do treinamento. Então, a gente desenvolveu, baseado em protocolos anteriores, testes que mensuravam um pouco esse contato visual e atenção compartilhada. Coleta de sangue, que era a última parte, né, do mutirão, em que as crianças, né, colhiam, e os pais também, e avaliação morfológica aí com a equipe, né, do Décio, para poder ver sinais de dismorfia. O principal objetivo do treino, então, era ensinar os pais a estimularem essas 2 habilidades. E tinha um objetivo secundário que a gente pensou, não vai dar para instalar esses comportamentos, pedir para os pais fazerem isso, se as crianças estiverem batendo cabeça na parede, correndo, minimamente sentado. Então, teve um vídeo que era muito precoce, já no 2º, 3º encontro, que era manejo de comportamento disruptivo. Então, a gente ensinava os pais a analisar esses comportamentos e controlá-los para poder seguir no protocolo de treino.
O encontro era semanal com os cuidadores, né, nos 3 centros, e todos os procedimentos do ensino tinham que ser baseados no vídeo. Então, as meninas tinham que se conter muito para não ficar tirando dúvida individual ou dando instrução para as famílias que fugissem muito do vídeo. Então, era assim, saca, vamos ver o vídeo de novo, vai lá ver o vídeo na sua casa. A gente dava o vídeo para eles levarem para casa e assistir em casa, e eles tinham que fazer, né, o procedimento várias vezes no mesmo dia para poder melhorar aquele comportamento. 36 oportunidades todo dia, né? Então era bem intensivo mesmo. E elas também registravam que tipo de ajuda a criança precisou para poder olhar, para poder fazer atenção compartilhada. Então, esses eram os capítulos, né? O conteúdo desse programa. Então, preparar o ambiente, manejar o comportamento disruptivo, avaliação de item de preferência para trabalhar com os reforçadores, aprendizados sem erro, e daí entrava no procedimento de contato visual, nível 1, 2, 3, 4, né? Diminuindo a necessidade de ajuda total, parcial, gestual, independente, e depois em ambiente natural, e a mesma coisa para atenção compartilhada. E depois resumia um pouco isso. Durante esses capítulos, teve duas datas em que a gente filmou as mães fazendo o procedimento com a criança pessoalmente, né, lá no nosso centro, nos centros, e para corrigir alguma coisa que estivesse fazendo de uma maneira inadequada, dando um modelo para a família, para checar se estava tudo certo. E depois o follow-up, né? Também cegamos os avaliadores, então quem era de um centro não podia avaliar as crianças daquele centro, então a gente trocava, né, todos os avaliadores para poder ser cego. Quais são os resultados do meu doutorado, né? Porque é um projeto imenso com várias pessoas fazendo pesquisa em cima disso. Os meus dados, na verdade, vão ser para avaliar o impacto desse ensaio clínico nas crianças, né, em termos de funcionalidade. A gente está aí discutindo, né, os instrumentos que vão ser usados, mas basicamente a Vineland, o QI e a escala IBC, se tem alguma redução de sintomas, controlando por gravidade, sintomas depressivos da mãe e aderência ao próprio programa. E o segundo artigo é avaliar se esse procedimento mudou, né, o padrão de olhar através dos paradigmas do eye tracking. Né, se melhorou o contato visual e a atenção compartilhada, que é o objetivo principal. Só para ter aí uma pincelada da amostra, então, em relação aos casos, a média de idade era 4 anos e 7 meses, muito parecido com o controle, 4 anos e 8. Em relação ao gênero, nos casos, 24 casos e 10 com meninas, né, 24 meninos e 10 meninas, e no controle, 29 meninos e 3 meninas. Próximo passo é limpar esse banco que ficou gigantesco, tem vários erros, a gente está um pouco nessa fase de sentar com o estatístico e pensar as análises e escrever os artigos, né? Só. Isso aqui é um pouquinho do nosso grupo, eu falei, né? A maioria é voluntário, acho que esse é um grande desafio, né? A gente poder contar com uma equipe totalmente de voluntário. Mas é isso, a gente vai fazendo, né, o que a gente consegue. Foi isso. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você falou isso sobre psiquiatra. Eu queria entender de você, porque assim, é uma demanda que está chegando. Né? Tem algum critério de alta do ambulatório? Tem. A gente já, quando chega o caso, a gente já tem um termo de consentimento em que está escrito lá, o paciente ficará aqui por no máximo 2 anos para ser avaliado, estabilizado e ajudaremos vocês a encontrar na rede um suporte. Então a gente tenta, porque antes, quando era um ambulatório pequenininho, os pacientes ficavam lá de eterno. Eu tinha muita dificuldade de mandar eles de volta para a rede. A Grati, que é aquela pessoa que é meu braço direito, ela é muito mais objetiva e ela está fazendo uma força-tarefa disso. Olha, não adianta, a gente tem que absorver quem não tem diagnóstico. Tem pequenininhos na lista de espera que não tem nem nome do que eles têm, do que eles têm que buscar. Então, a gente estipula um pouco esse prazo. Alguns conseguem ficar menos do que isso, outros mais. Mas a gente, a priori, já avisa para a família que não vai ficar lá para sempre. E também vocês fazem manejo farmacológico quando necessário. Com certeza. É, isso que eu esqueci de falar. O acompanhamento, o grosso do acompanhamento é o acompanhamento psiquiátrico, tratamento de comorbidades, dos sintomas alvos, que os residentes aprendem a medicar esses pacientes. Isso sim. É o mínimo que a gente consegue fazer por eles, né? Para ser elegível a entrar como
começar a fazer o protocolo de vocês e depois o que a comissão. São crianças nascidas no Hospital São Paulo, ligadas ao Unifesp. Cidade de São Paulo. Não tem. É cidade de São Paulo, a gente tentou restringir, porque senão vinham pacientes de outras cidades, outros estados, e não conseguia nem fazer o protocolo, né? Vinha 2 vezes, faltava mais 4, e aí gastava o nosso tempo. Então a gente limitou um pouco isso. E a idade, né? A gente dá preferência, lógico, para os pequenos. Atende, né, de. A fila de... a gente, como tem muito residente agora, a gente está conseguindo absorver um pouco mais rápido. Então deve ter, sei lá, uns 20, a gente está até que chamando mais rápido. São 2 meses esperando. Tá mais rápido agora por conta do volume de residentes. Mas quando vocês conseguem avaliar por semestre, por ano? Então, a cada 8 semanas muda esse rodízio dos residentes, né? E eles começam a daí atender casos novos. Na primeira parte do rodízio, como eles estão começando, eles começam a atender um caso novo por vez. Então, uns 3, 4 por esse primeiro mês. Depois da segunda vez, a gente já marca 2 por residente. Então, acaba acontecendo uns 8 a cada 2 meses. Um critério, por exemplo, a gente vê que tem muita gente que vem já com diagnóstico. Vocês recebem essas crianças que já têm diagnóstico? Depende muito da demanda. Nessa triagem é que a gente discute isso, né? O paciente veio, mas sei lá, está em crise, não está medicado, não acha psiquiatra. Quando a gente acha que a gente pode se prestar, ajudar essa família com alguma intervenção farmacológica, a gente assume. Quando tem uma comorbidade interessante, ou quando é um caso muito, né, diferente, interessante para os residentes, aí a gente acaba observando. Paciente, assim, 16, 17 anos, já com diagnóstico, aí muitas vezes a gente nem pega. Mas muitas vezes eles já passaram por várias pessoas na rede, eles têm 3, às vezes 4 diagnósticos, e eles querem mais um. Vocês pegam? Depende. Se a gente tem certeza ali na triagem, é um caso clássico, não tem muita dúvida, olha, é isso, você tem que buscar, né, a assistência, vai atrás disso, a gente tenta orientar minimamente. Mas não faz todo o protocolo. Diferente da nossa. Porque a gente marca e você pode criar por telefone, não vou te atender. No sistema do SUS não é assim. Você tem uma agenda unificada e o caso é gerado lá na UBS, é assim, né? Não. Tua agenda é assim. Não? Não, mas entra via SUS, né? Porque não tem. Entra via SUS, mas não tem nenhum sistema. A gente não tem nenhum sistema. Não. Se eu levar um caso lá na genética, eu não consigo Não. É que a parte. Acho que isso. tem que ser demandado a solicitação de uma consulta numa UBS. Não tem isso ainda. Pode ser que mais pra frente tenha essa formalização, mas até o momento não. Não tem nem internet no prédio, assim, é bem limitada a estrutura, essa parte eu não falei. A estrutura é bem limitada, não tem papel higiênico, às vezes, não tem água. Maravilhoso, mas por outro lado ele te tira completamente a independência. Então, e aí, para nós tem muito interesse os casos que você teria porque quer investigar. Tem um aqui que já tem uma... Tudo por baixo do pano. Não, até pode, mas intervenção em que sentido você diz? Entendi. A gente acaba ficando muitas vezes isso, quando tem alguma coisa para ser feita além, né? Esses oferecimentos de assistência extra profissional é muito pontual, né? É 2 casos a cada 8 semanas em aba. Esse grupo de pais é um grupo que até a gente pode dividir casos, porque é muito difícil as famílias conseguirem vir 8 da manhã, 12 vezes seguidas lá no ambulatório para ter essa capacitação de pais. Toda vez que vai começar, elas ligam, avisam os residentes, avisam as famílias. Quem está lá tem prioridade de participar. E a gente consegue 4 famílias, às vezes 5. A gente começou a fazer parceria com ONGs que tenham famílias interessadas para vir participar do grupo. Então, esse é um grupo mais aberto, que de repente a gente pode fazer uma parceria e vocês encaminharem casos para participar do grupo. Aqui a gente não consegue perguntar. Não aderem, né? Várias vezes, e elas não vêm. Eu fico inconformado. Falo, gente, é o pessoal da graduada, né? Pessoas super capacitadas, paradinho, graduado, que estão lá para oferecer minimamente uma ajuda que pode fazer toda a diferença na rotina e no dia a dia dessas famílias. E elas não conseguem, muitas vezes por outras demandas. Tem que levar o filho na escola, não tem com quem deixar as crianças na hora do grupo, né? O que eu percebi, conversando com as suas mães, é que algumas falam, grupo
Porque elas não entendem a importância do grupo de pais. Elas querem, como sabe que o tratamento tem que ser individual, né? Qualquer coisa fora disso, elas acham que não serve ou que não vai ajudar. Né? Isso. Foi rico a troca, né? O que mais ajudou as famílias, no fim das contas, foi trocar experiências em grupo, né? Então, essa convivência, né, esse grupo de família que está acontecendo também, as mães ficam lá trocando figurinhas, fizeram o grupo no WhatsApp, ficam dividindo, fora do grupo, experiências, né? Dani, como é que você usou os dados de rastreamento visual? Rastreamento visual. A gente, do protocolo do eye tracking, a gente se baseou num protocolo de uma pesquisadora da França, em que ela fazia um procedimento, né, na câmera, falando, olha, primeiro ela com mais ajuda possível, falava, mostrava e apontava, depois tirava o nível de ajuda, olha, só mostrava com o olhar, depois tinha um bichinho, então vários níveis, né, de ajuda e mais complexidade, para ver se ele ao chamado olhava, ou direcionava a atenção para o objeto e voltava para a examinadora. Então, são acho que 10 protocolinhos bem rápidos para buscar, como se o paciente olhasse para a tela e captasse aquele olhar. O que é bastante limitado, a gente sabe, né? Mas foi o melhor que a gente conseguiu desenvolver. Ainda não. A gente ainda nem limpou esse banco do eye tracking. É o segundo artigo, né? Estou tentando trabalhar no primeiro para poder me debruçar no segundo. Com uma filha de 1 ano e meio, fica difícil ter tempo para tanta coisa ao mesmo tempo. Depois, quando eu tiver os dados, eu posso vir mostrar para vocês também, vai ser mais interessante. É aquilo que você falou, né, Dani? A gente faz o que pode, mas realmente por amor à arte, porque enquanto aquilo que não está previsto para funcionar, aquilo que está previsto não funcionar, não adianta, né? Exatamente. E que é a rede SUS, né? O Brasil está montado no atendimento da rede SUS. E a gente sabe que o que é mais triste no Brasil é que a rede está razoavelmente montada e os profissionais estão lá. Estão lá na ponta e próximo das famílias, né? Mas não estão fazendo aquilo que deveriam. A minha angústia era essa, ver as mães achando, não, estou trazendo ele no grupo, estou fazendo a minha parte, o profissional vai saber o que estou fazendo com ele. E eu olhando aquilo e falando, não, ele não está sabendo o que fazer, né? Então, você ter a certeza de que as famílias estão depositando ali uma confiança, uma esperança num modelo de tratamento que não faz nenhum sentido para esses pacientes. Então, aqui, as famílias foram ajudadas? Não, agora com a Com a videomodelação, no mutirão final, a gente sabia, né, de bater o olho quem tinha passado pela intervenção e quem não tinha. Não é verdade, Décio? Décio estava lá. A gente tinha, né, clinicamente uma noção e as famílias deram muito esse depoimento. A gente até filmou vários vídeos das famílias no mutirão final, de achar que ajudou, que melhorou muito. A gente tem vários relatos, né? Quantos dados vão mostrar isso para a gente, eu não sei. Mas, né, perante as outras propostas, eu acho que é um modelo interessante de ser investido. A gente até lá na Unifesp está em parceria com a equipe de mídia lá da Unifesp para tentar fazer mais capítulos baseado agora em outros comportamentos, tal. Mas precisa de dinheiro, né? E a gente E precisa de ter manutenção, né? Pelo menos a conclusão da Glaucia foi essa. Só a videomodelação sem um acompanhamento ao longo do tempo. Exatamente. Elas querem mais, né? Elas ficam esperando que vai ter mais. Até para manter os aquisição, comportamentos adquiridos, para generalizar e tal. Exatamente. Então, Com certeza. Para quem não sabe isso que a Eloy está falando, é muito importante. A Eloy orientou uma dissertação de mestrado de uma aluna nossa aqui, que voltou às famílias 2 anos depois. Isso. Né? Dos casos que passaram por intervenção. Né? Dos casos de intervenção. Então, o ideal seria ela conseguir os 32, 34, né? 34. Não conseguiu, mas conseguiu 20. E dessas 20 mães, que ela fez uma entrevista pessoal, etc., saiu o melhor resultado isso. Quer dizer, durante o processo da videomodelação, elas adoraram o processo. Né? E adoraram principalmente o quê? Poder vir semanalmente e compartilhar a experiência daquela semana no cuidado do seu filho com um profissional que sabia o que elas estavam falando. Então, a qualidade do profissional nesse treinamento é fundamental. E a gente tinha gente muito boa mesmo, né? Aqui no Mackenzie a gente tinha a Maíra. Maíra, Maíra e a
É, mas principalmente a A Maíra, Maíra né? tá- A Maíra tá- a Maíra, É. ela fez um grupo de WhatsApp com as mães. É. Então ela sabia 5 minutos antes se a mulher não ia poder vir, porque estava. Foi uma coisa, realmente uma experiência muito rica. E elas valorizaram muito isso e sentiram falta quando terminou. De continuidade. Né? Então, mas isso é um suporte que um serviço universitário pode fazer. Mas Isso o pode SUS não fazer. pode. O SUS também pode. Mas não faz. Então, Não, essa por é a pode. isso que eu digo, Mas o ele SUS não deveria tem, fazer então. tudo, mas eu digo, Mas não isso faz. o serviço universitário pode fazer. O que o serviço universitário não pode fazer e não tem sentido, como está montado a rede, são as 20 ou 30 horas de aula por semana. Individuais, né? Individuais. Isso não pode mesmo. Isso é lá na rede que tem que ser feito. Né? E você é um serviço terciário, você está lá para resolver outras coisas. Sim. Além de ter que dar conta do ensino e da pesquisa, Sim. que é o tripé da universidade. Né? Exatamente. Agora, você ter um grupo altamente especializado que dá esse reforço periódico para as famílias, isso dá para fazer. Como a reunião de pais, né? Eu acho que a gente tem que insistir mais aqui, ó, em conseguir isso. Isso tem resultados muito bons também, né? Mas Grupo de já pais. tentamos. É a aderência. O ano passado por 6 meses nós É mesmo? mas sugeria uma data, aí os pais falavam, não dá nesse dia. A dificuldade é eles Porque a conciliarem, né? Sibeli e a Marina que iam coordenar. Sim. Que nem esse atendimento de família. Quantas mães não precisam de um grupo, né, de terapia, de suporte e tal? Elas não conseguem vir, elas não conseguem, não tem com quem deixar a criança. A gente está lá quebrando a cabeça para montar um grupo para ficar com as crianças enquanto as mães estão lá para poder viabilizar que elas venham. Uma outra pessoa veio fazer, vamos fazer mindfulness nas mães dos pacientes. Eu falei, vamos ver se elas vêm. Que horário que você quer, porque não vem. Dani, mas no universo, você tocou num aspecto desse, que eu acho muito importante, que é o simples fato desse pessoal poder ter acesso ao profissional, individualmente, preocupado, etc. Sim. Obviamente pode ser um fator muito melhor. Com certeza. Quer dizer, nesse sentido, seria ideal que o grupo controle não fosse apenas atendido por telefone. O que me parece que seria ideal? Que ele viesse uma vez por semana, que a modelagem não fosse feita. Sim. Porque aí a única variável seria a modelagem. A gente pensou nisso. A gente pensou, inicialmente a gente pensou esse modelo. Mas fazer com que essas mães venham. Para uma intervenção já não vinha. Para não fazer nada ou fazer uma coisa que não tivesse muito sentido, era muito difícil. E onerar que elas viessem semanalmente. Então a gente pensou, discutiu muito esse aspecto do grupo controle, né, Cris? Foram várias reuniões só para discutir grupo controle. E a gente não conseguiu chegar a nenhum modelo factível nas 3 universidades que contemplasse esse grupo melhor. Né? Elas tentavam ficar... A gente chegou, quer dizer, nem o controle é perfeito. Né? Você tem que procurar o melhor controle. Não, mas esse não é o controle. E ele é um controle. Não, não é controle. Não, é um controle. O controle, absolutamente, ele é um controle, porque é um grupo que foi avaliado do mesmo jeito e não foi feita intervenção. Isso, por definição, é um controle. Você pode discutir que não é o melhor controle, isso concordo contigo, mas que é um grupo controle, é. Eu acho que talvez, Salomão, entre no viés do procedimento. Se foi o procedimento que melhorou, porque tinha a presença delas. Se foi só a presença delas também influenciou, né? Porque é isso que eles não tiveram. Tanto é que a gente deu esses vídeos, a gente deu os vídeos para os controles e marcamos 2 sessões com as famílias dos controles, depois que eles assistissem, depois de um mês, para eles virem conversar com os profissionais, no Mackenzie, na USP e no Unifesp. Quem veio? Ninguém. Não veio uma pessoa discutir dúvida, porque provavelmente eles não entenderam ou não assistiram. Por isso que a ideia inicial desse projeto, né, pelo menos nós temos que isso pudesse ser disseminado no SUS e tal. Problema, então. Ele em si, né, o teu conjunto de vídeos. Só isso não funciona. Então talvez é um Que seria a material para ideia nos inicial, serviços usarem. socializar para um grande mundo. Tem que ter uma equipe de retaguarda Tem que faça acontecer. E quem é essa equipe que tem esse Essa é a dificuldade maior. conhecimento? Tem os residentes que participaram, né, dessa época, e eles ficam, Dani, quando os vídeos vão ser... Eu estou trabalhando num CAPS e eu quero mostrar, eu vou fazer um grupo com as famílias para mostrar os vídeos e explicar. Então eles querem um material para usar. Provavelmente teria uma efetividade muito maior. Exatamente. Distribuição sem Sem nenhum suporte. Agora que tem treinamento. Exatamente.
Teria que ter treinamento para a equipe dos CAPs. Mas se eles querem, eles não aceitam, né? É uma metodologia. Teria que aceitar essa proposta. Exatamente. Jamais vai Não vai aceitar. Eu já cheguei à conclusão que a gente tem que ir para outra esfera. Eu brigo com a Cris, né, Cris? Porque eu não acredito mais no modelo, nesse modelo. Eu acho que para essa metodologia... Quer dizer, não é terra arrasada. A gente conhece serviços de CAPs que fazem... começar por aí. Né? O CAPS está instalado no Brasil inteiro, não dá? Exatamente. Então, aqui na cidade mesmo, deve ter uma experiência que conhece como é que funciona Trabalho é por aí. ótimo e você vai para... Eu fui no fórum falar, né, de pé. Eu saí quase linchada do fórum. As pessoas começaram com o discurso: você quer desautistizar os pacientes, a sociedade que tem que se adaptar a eles, não eles à sociedade. Eu falei, tchau, gente, tchau. Esse papo não dá. Eu falei, queria ver se você tivesse um filho com autismo, se você ia pensar assim. Eu respondi para a moça desse jeito. Então, eu não sei, são muitos desafios, né? A gente tem aí eu até estava falando com as meninas, né? Nosso papel é juntar forças. Eu acho que somos tão poucas pessoas especializadas e que pensam, né, nesse perfil de paciente. Acho que a gente tem que unir forças, fazer coisas juntos para poder minimizar aí, né, a tragédia que é a assistência desses pacientes na rede. Agora, a pergunta mais importante ninguém vai fazer? Qual? Funciona ou não? O quê? Não, vocês Isso eu não já viram falei lá que que não foi dá. coletado sangue também? Ninguém pergunta por que foi coletado sangue. Morfológico. Que é a coisa mais E o importante. morfológico? A gente sabe. A coisa mais importante. Fazia o cara tirar Porque roupa. nesse momento nós Eu temos, fui contra. Tô brincando. nós temos praticamente pronto 70 trios com exoma feito. Crianças e pais. Isso é que é um tesouro. Isso ninguém tem. E avaliação morfológica, né, Décio? E avaliação morfológica virou as criancinhas lá do avesso, foto do até, né? Não, brincando, do dedinho uma do pé coisa assim, até hoje. essa amostra é altamente de crianças, só fazendo um critério de inclusão, o QI até 69, você já vê, né? Então todos são deficientes intelectuais. E elas são nitidamente sindrômicas. Quer dizer, o nosso avaliador de sindromologia aí colocou 60% delas como sindrômicas. Apesar que é um critério de exclusão. O quê? Critério de exclusão. Não, das síndromes, óbvio. Conhecidas. Se o cara é RET, o Salomão olha e diz, é RET ou não é RET. Se é Down, você olha e anda. Quer dizer, tem muitas síndromes que você... Muitas já vieram com cariótipo, então tal. Mas e as microdeleções e as microduplicações? E as mutações de ponto do gene genótipo, né? Aí você não pega. Então, agora que a gente vai começar a analisar o exoma, vai pegar. Se for, vai mostrar que é. Né? De maneira que a gente tem um material riquíssimo aí e que vai dar olha, a devolutiva da parte genética vai demorar uns 5 anos. Boa sorte. A devolutiva da parte genética significa simplesmente o seguinte: você sabe o que o exoma gera? O exoma gera, então no caso é o trio, né? 3 CDs, onde tem toda a sequência do exoma, que são os nucleotídeos A, C, D, num CD. Você tem que rodar aquilo no computador e tirar daquilo as variantes genéticas que podem ter algum significado para o autismo dele. Isso é um trabalho insano. Agora que a gente começou finalmente a sentar, chegar nos genes que mostraram as variantes, é isso que a gente está fazendo agora. E pegar aí a parte clínica, né, o relatório clínico, e tentar juntar a variante com a clínica do Tentar os sinais positivos, Isso. aquela história, né? Isso que a gente está fazendo agora. É. Então essa é uma parte que, o geneticista é uma experiência fantástica, né? E outra parte que a Helena trabalha muito são as alterações epigenéticas, né? Você pode medir, atualmente aquela ideia que a gente tinha do genoma imutável ou dificilmente imutável caiu por terra, né?
Então você, até num prazo muito curto, dependendo de uma forte influência ambiental, você pode ter uma regulação gênica. E é isso que a Helena está atrás, quer dizer, como é que você mede isso? Através de um teste genético feito no mesmo material, no veneno, que é o chamado metiloma. Você tem, digamos assim, uma sequência de palavras, né, como se fosse o genoma. Aleatoriamente, a cada 100, você tem uma palavra que é um marcador que você pode dizer se ela está sendo utilizada no texto ou não. No caso de um gene, se ele está expresso ou não está expresso. Isso é o metiloma que dá. E aí ela tem o metiloma feito pré-intervenção e pós-intervenção. E das mães do grupo de intervenção e das mães do grupo controle. Então ela vai analisar isso também. Que seria, então, quer dizer, uma intervenção ambiental muito intensa, muito aguda num determinado espaço de tempo. Fazer uma modificação. Para ver se dá uma modificação na ventilação. Bem legal. Eu falei para ela que eu não acredito que vai dar alguma coisa. Para variar, você não acredita. Afinal de contas, você tinha que dar o seu autógrafo. É muito um espaço de tempo muito duro. Né? Outro aspecto clínico relevante que a gente começou a olhar os dados de medicação, né? São crianças pequenas, de 3 a 7 anos, e é isso, 56% medicada, muito porque não está fazendo outra coisa, né? Se tivesse terapia comportamental, se tivesse tendo assistência, provavelmente essa taxa seria menor. Então, é uma taxa alta, né, comparado com a literatura nessa faixa etária, e que a gente vai ter que justificar. 56. Nesse sentido, tem um colega nosso que trabalha no curso, ele é conhecido por medicadores não computador. No dia que estava discutindo, ele disse, olha, eu vou vetar todo mundo, que é a única coisa que eu posso fazer. Eu não tenho outra coisa para ajudar esse pessoal, com estudo escolar, etc. Eu sei que não é o ideal, né? Mas para não fazer nada, ele tenta fazer algo que eventualmente pode ajudar. E a gente fica muito restrito mesmo as condições que você pode oferecer para o cara. Você chega pequenininho, né? 3, 4 anos, a gente não, né? Agora, também a coisa de medicar muito pequenininho, eu acho que é uma forma extremamente inadequada de fazer medicina, né? Assim, o cara é um pouco agitado, você dedica muito mais para tranquilizar a família, para encher o saco da professora, sem levar em conta o que você está fazendo com Os efeitos da criança. A gente discute muito isso com os residentes, né? Porque eles acabam vendo ali um modelo não ideal, né? Quando eles vão para o consultório e podem fazer todo um suporte adequado, equipe especializada, ele, né, vai se deparar com uma realidade completamente diferente, né? Mesma coisa neuropsicologia. Lembro quando eu saí da residência, né, falava, eu vou trabalhar no CAPS, eu quero uma avaliação de neuropsicologia. Não tinha nem teste. Na Vila Maria a gente comprou, tinha teste neuropsicológico, mas, né, nos outros lugares. Então são recursos, né, que acabam ajudando bastante a gente a raciocinar clinicamente, só que nem sempre eles vão lançar a mão dessas estratégias. Então, esses imitadores que a gente está vendo, né, em grupo pequeno, o que faz com que a gente esteja fazendo essa... Sim, por que a gente ainda está nessa área, né? É incrível, né? Falta de imaginação. Falta de quê? Só por falta de imaginação. Imaginação, porque os imitadores são tão... Pensando em outra coisa. Ventilação, De ventilação. O ambiente ainda não foi suficiente para mudar, para fazer mais genética. Olha... Eu trouxe aqui só assim uma pincelada, um vídeo. Será que tá? Peraí. Tem caixa de som, alguma coisa? Só para vocês terem ideia, assim, ter contato com o material. Então, como foi a produção desses vídeos, né? Uma equipe totalmente especializada em aba, então as meninas da Gradual, do Paradigma, a Leila, a Tati Ribeiro, não sei se você conhece, a Tatiane Ribeiro, que também foi aluna daqui, a Carol Martoni, que é do Paradigma. Então, esse grupo se juntou para pensar, né, junto com uma produtora técnica de vídeo, de audiovisual, para pensar como seria esse vídeo. Então, curto, com instruções muito claras, muito objetivas para essas mães, né, que não iam conseguir entender coisas mais complexas.
E a gente fez assim, gota a gota, né, o procedimento, e aí elas iam para casa, né, sedimentar isso e aplicar. Claro, um ambiente, né, totalmente estruturado, a gente contratou um ator mirim, porque a gente tentou fazer com o paciente. A nossa primeira tentativa, a gente gastou 3 sessões com dinheiro rasgado, porque não conseguia fazer ali, né, com o paciente, filmando, com um monte de parafernália. Então a gente achou que tinha que ser um ator mirim. Ele até ficou com uma suspeita de TEA no final. E nesses vídeos também tinha a instrução de como a família tinha que preencher o registro em casa, para elas poderem lá colocar a sigla. Vamos ver se melhorou. Aprenderemos a ensinar os filhos a olhar utilizando apenas os elementos visual. Demonstrarei para você o método legislativo. Não se esqueça de realizar o golpe aplicativo 2 vezes ao dia. Vamos aprender a registrar contato visual nível 3 com ajuda visual. Primeiramente, anote na folha o nome da criança. Lembre-se de fazer 2 blocos de 9 tentativas diariamente, por exemplo, pela manhã e à noite. Registre ajuda visual toda vez que a criança aprender a ajudar. Realize intervalos a cada 3 tentativas. Porém, atenção, se você começar com ajuda visual e a criança errar as 3 primeiras tentativas iniciais, volte a dar ajuda física a outra. Volte. Léo, olha para mim. Gente, que rápido que ele olhou, que máximo! Demais, hein, Léo? Que lindo! Léo, olha pra mim. Isso mesmo! Tá lindo! Cada vez melhor! Demais, Léo! Léo, olha pra mim. Que querido! Tá muito lindo! Demais! Não se esqueça de praticar com a sua criança. Até a próxima. Assim, era um ambiente, né, muito artificial, tudo lindo, maravilhoso. A gente sabe que a realidade dessas famílias não é assim. Mas o vídeo de comportamento disruptivo é o menino se jogando no chão, batendo nela, então, né, tendo esses comportamentos que a maioria delas acabam vivenciando em casa. E elas acharam que foi útil, né, as estratégias que foram passadas. E tem um vídeo de treino disso em ambiente natural, que é jogando bola, fazendo coisas do dia a dia, que daí aproximava um pouquinho mais da realidade, ou do que mesinha, né, essa coisa mais estruturada. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Nesse capítulo, sobre a função compartilhada nível 4. No nível 1, temos ajuda física total. No nível 2, temos ajuda física leve. No nível 3, temos ajuda gestual. E agora temos o último nível, chamado de independente. Independente porque a criança fará o comportamento sozinho. Vamos observar? Léo! Grande garoto! Muito bom, Léo! Vamos aprender a preencher a folha de registro do ensino da atenção compartilhada nível 4. Neste nível, é previsto que sua criança converse com os olhos de forma independente. Então, a cada tentativa, anote a letra I, de independente. Faça 2 blocos de 9 tentativas por dia, por exemplo, de manhã e outra à noite. E não esqueça de dar intervalo a cada 3 tentativas. Boa sorte! Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da apresentação compartilhada. E não se esqueça de finalizar este ensino de uma maneira leve para a criança. Até a próxima! É isso.
Em breve estará disponível na nossa página. A gente está editando os vídeos para cortar essa parte de preenchimento, né, que tem a ver com a pesquisa, mas para a rede não vai fazer nenhum sentido. Então a gente está editando os vídeos para lançar a nossa página. E a gente vai lançar 3 por semana, cada 2 semanas. A gente vai postar na nossa página no Face como é que vai ser o começo dessa liberação do material. O Jair está muito, né, me pressionando para fazer isso. Eu fiquei lutando até a gente ter o dado. Funcionou ou não funcionou, né? Porque senão a gente vai cair na mesma coisa. Vai liberar uma coisa que foi testada, mas a gente não provou que funciona. Então eu eticamente fico nessa discussão com ele, mas ele achou melhor liberar, então a gente vai disponibilizar em breve. Obrigada, gente, viu, pelo convite.